Oi, Carol. Oi, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Dá para Tô te ouvindo e te vendo. Você também? Também. Ótimo. Então tá bom. Ai, é muito difícil falar você, mas vamos lá. Geralmente eu apresento os meus convidados e aí a gente começa a conversar. Pode ser? Perfeito, perfeito. Só que antes de apresentar, eu tenho que fazer assim um agradecimento público. Eu quase não tinha nem como fazer isso. Eu tô tão emocionada, eu tô tão feliz, eu tô tão honrada com essa live. Essa pessoa é tão importante, foi tão importante na minha trajetória. Eu tô muito feliz, professor. Obrigada. Se eu ficar te tietando ao longo disso tudo, o senhor, você não repara, tá? Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada. Bom, para quem, como eu falei, para quem não conhece o Limário, está perdendo assim uma pessoa incrível, uma aula incrível, um professor maravilhoso. O professor Limário é professor do Departamento de Letras Modernas na USP, foi lá que a gente se conheceu, porque ele foi meu professor. E ele faz pesquisas em diferença e desigualdade social, faz pesquisa em educação, faz pesquisa em linguística, em letramento e interculturalidade. As disciplinas dele são maravilhosas e fazem a gente pensar bastante na atualidade e nessas questões de racismo, identidade e diferença. E por isso que ele está aqui hoje para conversar um pouco com a gente. É isso, professor? Isso mesmo. Obrigado Então pelo tá bom. convite. Imagina, eu que agradeço de verdade, mesmo. Eu não tinha nem roupa para esse evento, mas vamos lá. O professor deu o título, né, da nossa conversa hoje como Pensar e Ser, o que isso tem a ver com a crise atual. E quando eu estava na faculdade, inclusive na sua disciplina, eu aprendi que quando a gente tem um título que tem uma pesquisa, uma pergunta, em tese a gente vai responder essa pergunta ao longo do nosso texto. E aí eu queria começar essa conversa assim: como é que a gente responde essa pergunta nesse momento tão complicado? Bom, ah, nós estamos, se você conversar com alguém, acho que nós estamos todos nessa situação juntos. ah, se conversarmos com as pessoas de como é que eles estão sentindo, o que eles estão fazendo, todo mundo vai te dizer que a questão da normalidade se dispersou. Né? Algumas pessoas estão desesperadamente tentando se agarrar a algum conceito da normalidade, outras pessoas estão lamentando a perda desse conceito da normalidade, outros ainda estão celebrando um tal de novo normal. Né? Então, Uhum, é nesse sentido que eu acho que o que todos nós sentimos é que não dá para ser igual como nós fomos antes. Daí a necessidade de trazer o verbo ser na a mesa para pensar o que é esse ser. Né? E o pensar é pensar sobre esse ser. Porque o ser, que significa existir também, né, nos leva a pensar sem pensar, porque né, normalmente pensamos de uma forma automatizada, achamos que aquilo que nós somos é aquilo que sempre fomos e que sempre seremos. Né? Então, nós achamos que o verbo ser se refere a um estado contínuo de existência e esquecemos que não é verdade. Nós não somos aquilo que fomos. Já fomos crianças, já fomos adolescentes, no meu caso, né? Então, hoje, eu posso dizer que eu sou diferente. A gente costuma usar o verbo estar para se referir a estados em transição, né? Mas o ser também nos engana, porque o verbo nos leva a pensar que somos permanentes e não somos. Então, precisamos pensar sobre o que é esse ser justamente nesse momento, porque acredito, e não sou eu, várias pessoas estão percebendo isso, não é nenhuma novidade, que em vez de lamentar aquilo que nós estamos perdendo no momento, né, precisamos ver o que nós estamos ganhando. E é uma grande oportunidade de pensar diferente e ser diferente.
Nós só vamos conseguir ser diferentes se pensarmos o que significa esse ser. Por exemplo, nós estamos vendo que aquilo que nós tomávamos como usual, normal, deixou de existir. Nós estamos consumindo menos, estamos consumindo de forma diferente. Então, o consumo que fazia parte, a gente achava que fazia parte do nosso ser, deixou de existir da mesma forma que existia antes. Então, precisamos nos pensar ou pensar que passamos a ser não consumistas, mas não sem consumir. Mas os nossos padrões de consumo mudaram drasticamente. O que ganhamos com isso? Se pensarmos sobre isso, a gente ganha a oportunidade de pensar sobre o que nos levou a consumir no primeiro lugar. Uhum. Que mundo é esse que o consumo era tão importante para nós que nós lamentamos a dificuldade de consumir atualmente? É o mesmo mundo de consumo, esse mundo capitalista, de mercado, é o mesmo mundo que nos obriga hoje a trabalhar sem fim, apesar de estarmos presos em nossas casas, né? Que é o mesmo mundo que enfatizou o ser como produzir, não é? Então, se nós não produzíamos, nós éramos seres sem valor. Produzir. Então, se aquelas pessoas que não tinham a oportunidade de trabalho eram vistos como pessoas sem valor, né? Nós tínhamos um certo desprezo na nossa sociedade. Aquelas pessoas que passam a produzir menos, como os idosos, os incapacitados, os que não têm as mesmas habilidades de ver, ou de ouvir, ou de falar, são vistos na nossa sociedade como seres de menor valor, porque estão produzindo menos. Então, essa sociedade que nos levou a consumir, a produzir, consumir, produzir, não nos deu tempo para parar e pensarmos sobre o valor dessa vida que nós estamos vivendo, né? E esse momento que nós estamos tendo grande dificuldade em sermos, né? Passarmos por essa fase, é uma grande oportunidade para pensarmos sobre a vida que nós vivemos. Outro aspecto de ser que é muito importante para nós no nosso dia a dia, e infelizmente nós estamos vendo aspectos disso recentemente, como eu digo, o racismo que está acontecendo, a grande reação nos Estados Unidos, o racismo interno que nós temos, o caso triste do menino que foi assassinado, morto, com tiroteio dentro da sua casa. Esse caso do menino, filho da empregada doméstica, que caiu porque a patroa estava mais preocupada em outras coisas e não de cuidar da criança, né? O racismo, enfim, é um aspecto do ser, que eu vou explicar como já. E outro aspecto desse ser são as mulheres, né? O que nós temos visto nesse período de isolamento é um aumento incrível da violência doméstica, né? Então, o que isso tem a ver? De um lado, racismo, do outro lado, as mulheres. O que tem a ver com pensar o ser? Tem a ver, no meu entender, porque, como eu disse, quanto ao fato de produção, quem não consegue produzir é visto como um ser menor. Também, né, mulheres, pessoas de outras raças, pessoas de outras sexualidades, né, são vistos como seres menores, né? Nós somos produtos dessa cultura que estabelece uma linha entre
desse lado da linha é tudo normal, é tudo natural, é tudo visível, é gente, só tem gente desse lado da linha. Do outro lado da linha, quem está do outro lado da linha é invisibilizado, vale menos, né? E não merece viver. E do outro lado da linha são os povos colonizados, as mulheres, né? As raças não brancas, as pessoas com algum tipo de defeito ou de incapacidade. Então, todas essas. E não são só pessoas, nós colocamos, nós somos de uma cultura, uma sociedade que colocou até mesmo a natureza do outro lado dessa linha, né? A natureza também não merece ser tratado como um ser vivo, né? E nós estamos diante de um vírus que é um elemento da natureza, né? Que nos coloca tanto medo, né? Que é e esse medo é uma oportunidade de pensarmos essa relação que a gente tem com a vida, com a natureza, enfim, com o ser. Nossa, eu estou aqui anotando tudo, porque eu falei, isso é aula, né? Professor, eu queria falar algumas coisas para a gente continuar nossa conversa com base no que o senhor mencionou. Sim. Então, assim, essa coisa do mercado de trabalho é super importante, né? É tão engraçado que desde pequeno a gente pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, esperando que ela responda algo profissional. Exatamente, como se a profissão fosse a nossa essência, né? No sentido definisse. de ser. É, exatamente. É bem cruel. Aí eu queria entrar nessa pegada por razões óbvias, né? Das questões de racismo e de questões de gênero. Essa situação, vamos pegar primeiro esse exemplo, essa situação desse garoto que caiu no poço do elevador, né? Isso a gente pode dizer que o assassinato, né, aconteceu também por causa de um racismo estrutural, né, professor? Eu Quer diria dizer, foi o que sim. racismo que matou esse garoto. Eu diria que sim. Nesse caso, duas coisas, né? Tem o racismo junto com outro aspecto que nós também herdamos nesse modelo de sociedade em que a gente vive, que são as relações de trabalho. Então, ele valia menos porque era o filho da empregada. Ele vale menos que o cachorro, né? Exatamente. Valia menos porque a empregada, mais ainda, além de ser uma empregada doméstica, é empregada negra, né? Exato. Então, vale menos duas vezes, né? Então, como disse, eu achei triste. Aliás, só uma correção, ele não caiu no posto elevador, ele caiu do 9º andar de uma janela, né? Sim. Do prédio. Então, mas eu achei chocante, né? A sabedoria das palavras dessa mãe, quando ela disse, né, eu cuidava dos filhos dessa senhora, né? E ela não foi capaz de cuidar do meu filho por pouco tempo. Então, você vê que as distorções, né? Não há reciprocidade, né? Não há respeito. É como se ela, quando ela cuidava do meu filho, porque eu pagava, né? Era um dever, ela nasceu para fazer isso. Então, eu isso que eu ia falar. A gente volta muito também naquela ideia da sinhá branca que precisa das pretas para cuidarem dos seus filhos, e os filhos brancos que são tratados como mais vulneráveis, mais Exatamente. frágeis, eles precisam de cuidado. Os filhos das pessoas pretas não precisam, porque eles já são mais safos, eles conseguem fazer sozinhos. Não só isso, dentro desse conceito do preconceito, né, que nunca é racionalizado, é tão subjacente, fica no impensado, mas o impensado que nos leva a agir de uma forma banal, né, como se fosse natural e normal. E dentro do impensado do brasileiro está a herança da sociedade escravocrata, né? Então, para uma sociedade que
escravizou seres humanos durante tanto tempo, e uma sociedade onde esses seres humanos escravizados apenas ganharam a sua liberdade, mas quem escravizou não pagou nada, né? Por isso. Então não, óbvio que não houve um sentimento de culpa de ter feito algo que não deveria ter sido feito. Então aquilo foi absorvido como natural e surge na cultura brasileira em vários momentos, né? Infelizmente. Eu acho que esse episódio é super emblemático para a nossa conversa de hoje. Infelizmente, né? Ele Pois é. aconteceu pouco antes da gente, e a gente já tinha marcado de conversar. Tem também uma outra sacada que é bem cruel da mãe, quando ela fala, porque tiraram os nomes, né, da patroa das Sim, redes sociais, não queriam mostrar a cara dela, e ela falou, se fosse eu, a minha cara estava estampada em todos os lugares. E de fato exatamente. estava, né? O rosto dela, da criança, ninguém preservou, né? E vai preservar a identidade da Sinhá, né? É bem complicado. É curioso, é complicado, mas é tão paradoxal, né? Porque nós que estamos do outro lado da branquitude, né? Ah, parece que somos todos iguais, não é? Nós não importa a diferença entre um ou outro. Basta ser preto para ser assaltante, para ser confundido com Isso. assaltante, não é? Então não há uma individualização. Então nós que somos os anônimos nos Uhum. negam a nossa possibilidade de ter uma individualidade, uma identidade, um nome, né? E em momentos desses, como dessa senhora, o nome dela ela fica protegido pelo anonimato do qual nós somos vítimas. Olha aqui, Diariamente. né? Olha que inversão, que ironia, né? O mesmo anonimato que é usado para subjugar uns é usado para proteger outros. Uhum. Triste, E eu muito acho que triste. isso tem muito a ver com o que a Grada Quilomba fala no livro, que a gente passa também ou por esse anonimato, ou a gente passa por um rótulo. Sim, E a gente nunca consegue ser a gente mesmo. o Porque rock, ou é é, né? Sempre tem alguma coisa que define a gente para além da nossa própria existência. É sempre o branco que define a gente. eu acho que o anonimato e o rótulo, para mim, são coisas muito semelhantes. Porque o rótulo também, como o anonimato, não identifica, não individualiza, né? Ah, Exato. Ele uniformiza, né? é o genérico, né? É. É. Muito triste, mas me lembrou muito. Ficava imaginando a cena do corpo dessa criança no chão de um prédio de classe média alta, né? Me lembrou aquela cena poucos anos atrás daquela criança síria de refugiados na praia, né? Na Na, Itália. na Itália. Não lembro onde foi. Foi na Itália ou foi não lembro, na Não foi, Grécia? professor, quando eles Não, estavam chegando lá em Lampedusa? não, acho que não foi Lampedusa. Eu acho que ou foi na Grécia ou na Turquia, se não me engano. Ah, foi na Turquia. Foi na Turquia. Mas foi numa praia que normalmente, por causa dos turistas, teria salva-vidas, né? Mas salva-vidas não gastam seu tempo com os refugiados, porque os Claro que refugiados não, porque refugiados não são gente. estão do outro lado dessa linha abissal que eu falei, estão do abismo, não são gente, né? Enfim, E aí, tá. professora, a gente tem que continuar nesse tema, porque é impossível não falar dessas questões agora e falar dessas questões por conta de toda essa situação. E eu acho que isso liga a gente àquele outro tema que também é bastante complicado, mas é muito atual, que é a questão de quem merece viver e quem deve morrer. Ou seja, a gente pensar essas políticas de necropolítica que promovem a morte daqueles que não são pessoas e que Exatamente. promovem a vida dos cidadãos.
E só abrindo um parênteses, é super interessante o senhor lembrar dessa imagem, porque foi exatamente perto da época que o Salvini ganhou as eleições na Itália. Por isso que eu pensei na Itália e fez toda aqueles decretos que impediam que a guarda costeira resgatasse Exatamente. barcos que estivessem naufragando. Muito triste, né? Essa a necropolítica nada mais é de que uma legalização dessa linha abissal, né? Então legaliza. Então necropolítica para quem não está familiarizado com o termo, é o uso legal do poder para resolver, pelo Estado normalmente, para resolver quem merece viver e quem merece morrer. Porque esse conceito de quem vive, quem morre, está à base do pensamento liberal, quando fala em autonomia, liberdade, porque a minha liberdade máxima é defender a minha existência. Então, para eu garantir a minha existência, eu preciso e um Estado jurídico que vai me dar essa possibilidade de garantir a minha existência também, né, vai me garantir a possibilidade de matar quem ameaçar a minha existência, né? Esse é o discurso que a gente está vendo por aí, né, no regime atual de querer armar o povo. Né? Os americanos usam isso muito. Eu preciso andar armado porque essa é a expressão máxima da minha liberdade, da minha individualidade, porque qualquer desafio à minha liberdade e individualidade só pode ser respondido com a morte. Né? Então, é curioso isso, porque se todos vão se armar e todos vão defender a sua individualidade, autonomia e liberdade, quem vai sobrar? O que fica esquecido nesse tipo de pensamento político é a ideia de comunidade. E conviver, comunidade como no sentido de conviver junto. A comunidade, para mim, não é um agrupamento de pessoas que são idênticas ou semelhantes. Pelo contrário, uma comunidade é um agrupamento de pessoas diferentes que precisam se entender porque estão convivendo juntos. Então, uma comunidade é sempre uma comunidade de conflito, de discordância, mas são coisas que a gente precisa aprender a conviver com conflito e discordância sem matar ninguém. Né? Afinal, numa sala de aula, o que é quando uma criança levanta a mão e diz para o professor que não entendeu? Essa criança está discordando com o professor. Então, discordância tem em vários níveis. Né? E é muito estranho essa situação política nossa atual que tirou praticamente quase todos os direitos do trabalhador. Né? E diz que o trabalhador precisa negociar o seu trabalho, o seu contrato de trabalho com o empregador. Né? Pois é, esse é um caso de negociação. Pois provavelmente assim, deve ter falado para ela, você não vai faltar no trabalho hoje, e aí ela levou o filho. Exatamente. Que, aliás, é uma das... Pensando em como nós somos, usando o verbo ser, somos na pandemia, é uma coisa para a gente pensar, quem está trabalhando e quem não está trabalhando. Nós, os privilegiados, né, podemos trabalhar a partir de casa ou não trabalhar. Né? E aí a gente critica as pessoas que não conseguem deixar de trabalhar. Não é por não querer, é porque não podem. Eu não estou falando do empresário que acha que não está ganhando nada porque ele não, por causa da pandemia. Não estou falando. Não, a gente não está falando disso. Mesmo.
Mas é É muito triste, complicado. né? É bem triste. É bem triste. E é o que a gente está falando, né? Então, quer dizer, como que a gente passou também de uma situação na qual essa legalização, eu gostei demais dessa imagem de que a gente tem então essa linha que divide os não brancos barra não gente e as pessoas, e que a necropolítica é o Estado que assina, é a legalização dessa linha. Eu Tá? gostei muito disso. Então, como é que a gente passou, né, de uma convivência que, vamos dizer que também nunca foi muito pacífica, né? Um Não. país que foi construído na base da escravidão, na base do genocídio, na base do estupro, nunca foi lá aquela coisa. Mas como que a gente passou disso para essa política tão escancarada da morte, né, professor? Como é que a gente conseguiu chegar nesse lugar? E uma coisa. E segundo, como é que a gente sai daqui? Será que tem como? Tem, tem. Amém. Eu não faço parte dos pessimistas, não. Ah, tem porque, mas só vai ter se a gente pensar esse ser que nós estamos sendo agora. E você perguntou como é que chegamos a esse ponto. Eu diria, do, do meu ponto de vista, chegamos a esse ponto através da nossa herança de maneiras de pensar e agir. E que herança é essa? A herança que chamamos da modernidade europeia. Né? Porque, querendo ou não, fazemos parte, né, no nosso pensar, fazemos parte da tradição europeia de pensar. E a modernidade europeia, que era essa, digamos, estado de normalidade que se instaurou, né, a partir do século XVII, XVIII, que era onde era a época quando passou-se a valorizar a razão e não a religião, né? Passou a valorizar o ser humano acima da natureza, e com isso, por cegueira, porque os pensadores na época eram homens, o ser humano era visto não só como humano, mas como homem branco, né? Burguês, né? Então, todo esse pensamento foi construído nessa época e fomos herdando isso, e isso criou o estado de normalidade que a gente enxerga quando olhamos em volta. Mas o aspecto importante desse pensamento da modernidade foi o aspecto da separabilidade. A modernidade não só separou o homem da natureza e o homem da mulher, o branco do não branco, mas passou a separar tudo. Nós passamos a pensar em coisas como separáveis e não em seu conjunto. Né? Então, separamos do bom do mal, e nisso a modernidade herdou essa separação dicotômica do bem e do mal, da forma do pensamento anterior, né, do pensamento religioso. Mas essa tradição que herdamos, que veio através da ciência, né? Porque a ciência foi a invenção da modernidade, porque a ciência nada mais é de que pensar de uma forma extremamente racional, pensar o mundo de uma forma racional e não pensar o mundo como criação de Deus. Né? Essa é a ciência que se opõe, a ciência é aquilo que se opõe a uma visão de mundo como criação de Deus. Então, a ciência quer entender as leis da natureza. Então, como é que a ciência faz isso? O que nós aprendemos ou no ensino médio ou na faculdade? O que é a tal de método científico? Como é que a ciência se faz? O método científico, aí a gente vai entender o que eu quero dizer por separabilidade. O método científico é quando queremos entender uma lei da natureza, vamos estudar, por exemplo, uma flor. Eu quero, sei lá, em biologia ou botânica, eu quero entender a estrutura de uma flor.
a lógica interna dessa flor. Então, o que eu faço? Eu preciso analisar essa flor, e a palavra, o verbo que a gente usa primeiro na ciência é analisar, né? A primeira coisa que a gente faz quando analisa é tirar do contexto. Então, a gente vai tirar essa flor e trazer para o laboratório, né? E a segunda coisa que nós vamos fazer é despedaçar essa flor, não é? Cortar essa flor em partes. Depois nós vamos nomear cada parte. Quando chegamos no extremo de despedaçar a flor e nomearmos as partes, aí a gente vai tentar entender como o conjunto funciona. Mas primeiro gastamos todo o nosso tempo em acabar com a unicidade daquela flor, daquele elemento da natureza, reduzindo esse elemento da natureza em partes separáveis. E é assim. E a gente é tão... Desculpa, professor, pode falar. Não, isso a gente faz. Essa é a nossa maneira de pensar, que nós aprendemos com a ciência moderna. Quando vamos analisar significa o quê? Separar as partes, olhar cada coisa em sua parte. E com isso acabamos perdendo a visão do todo. Acabamos perdendo aquelas coisas que não podem ser separadas, como a emoção, a empatia, né? Tudo aquilo que não cabe na razão. E criamos a naturalidade, uma normalidade, que é despedaçar, separar em partes e não usar, aprendemos a não usar a empatia, a emoção, a afetividade, e acabamos onde nós estamos. É isso mesmo. Ai, meu Deus. Eu ia dizer que, além de tudo, aí depois que a gente faz tudo isso, a gente fala que está fazendo análise dos dados. Exatamente. Como se as coisas já estivessem lá, dadas, verdadeiras, só esperando que eu fosse lá iluminar os outros com as minhas descobertas. É muito complicado, né, esse discurso. Pois é. Mas alguns pensadores vão dizer que quando a gente fala em dado, é justamente aquilo que é o não pensado. Porque quando não pensamos, as coisas parecem dados, né? Parece que tudo normal. E cortar uma árvore é normal. Esse é o mundo dado. Então, tudo que é dado é o não pensado, é o banal. Então, quando a gente segue ordem, segue um trabalho porque o regulamento diz que é assim que temos que fazer, é dado. Procedimento, né? Procedimento, tudo isso é o não pensar. A grande pensadora Hannah Arendt, quando ela foi, como jornalista, ela foi assistir o julgamento do Eichmann, o nazista preso. O julgamento dele foi em Jerusalém, logo depois da guerra. Ela foi assistir o julgamento e ela ficou abismada com o fato de como esse homem não pensava. Quando perguntavam para ele por que ele fez, que era a responsabilidade dele em algum ponto da cadeia alimentar dos nazistas, de mandar os milhões para sua morte. E ele diz que a resposta dele é: eu estava apenas seguindo ordens. Então, matar para ele não era matar, era seguir ordens. Então, é uma coisa que se normalizou e se banalizou. E por que ela que usa essa palavra, a banalidade do mal? Porque vira banal quando o pensamento é suspenso. Toda hora que suspendemos o pensamento, nós estamos funcionando em modo banal. Que é mais ou menos o que está acontecendo, né? Pois é.
porque uma das coisas, em vários momentos, né? por que funcionamos em modo banal? Mesmo porque essa modernidade nos leva a pensar que não precisamos parar para pensar. Porque pensar significa se abstrair da sua atividade no momento. Você precisa se distanciar para pensar, para refletir. Né? E aí você está, segundo o mundo moderno, para pensar você tem que deixar de produzir. Olha que curioso. Não é? E, então, aí, quando nós agimos em modo automático, que eu estou chamando de modo banal, é que fazemos as desgraças todas. Elegemos uns e não outros, odiamos uns e não outros. Nós, sem pensar, você pergunta para as pessoas cheias de ódio, por que eles têm ódio? Não pensaram. O que é essa coisa da qual você tem ódio? Você explica para mim por que você tem ódio. Porque é X. Vem ali um rótulo, uma etiqueta, né? Mas não um pensamento. É isso. O senhor estava falando sobre essa coisa da modernidade estar pautada no nosso pensamento europeu, ainda mais, né? Nós colonizados, fortemente colonizados, vamos dizer assim. Isso apareceu esses dias em outra live. A gente estava discutindo necropolítica com a Jaque e a gente estava dizendo que a gente não consegue, não sabe falar o nome do Achille, o sobrenome dele. A gente fala Mambem, mas não consegue falar direito, não sabe como é que pronuncia. Um conceito que é tão caro para a gente, que a gente estuda tanto, que a gente discute, nós duas e todos nós, né, agora, e a gente não sabe falar. Mas a gente sabe falar o nome do Foucault, sabe falar o nome do Saussure, sabe falar outro. Quer dizer, até nisso, essa colonização cruel se reflete até hoje, né? Mas antes, eu acho que antes ou junto com a crítica dessa colonização, a gente precisa também fazer uma meia-culpa, né? Porque todos nós somos produtos dessa colonização. Porque apesar essa colonização permanece em seus efeitos, né? Podemos dizer, o Brasil se tornou independente no início do século XIX, mas os efeitos da colonização permanecem até hoje, né? Então, como é que permanece? Nas nossas bibliotecas, nas nossas universidades. Né? Qual é constituídos pelo pensamento europeu? A literatura. Né? A gente estranha muito a arte, a literatura. Tanto que o colonialismo criou essa palavra étnico. Né? É arte étnica, é literatura étnica. O que significa étnica? Não branco. Não é? Como se existe a possibilidade de não ter etnia. Sim, como se o branco também não fosse uma etnia, como se existisse, e como se antes de tudo isso, concomitante, na verdade, não houvesse nem arte, nem pensadores, nem história nos lugares não brancos. Pois é. E é bom só existe história, também, arte, pensador na Europa. Pois é. E é bom lembrar que, para não cair nessas dicotomias que essa linha abissal criou, que quando pensamos no branco, precisamos também complexificar esse pensamento. Na própria Europa, a discriminação, os europeus do norte olham para os europeus do sul como gente menor. Né? Não conseguem pensar. Né? Os italianos são muito emotivos. Né? Os portugueses estão sempre lamentando. Esse estereótipo, né? É só o europeu do norte que é capaz de ter um pensamento racional. Então, mesmo entre os brancos, há uma injustiça, uma discriminação, etc. Da mesma forma, entre os não brancos também, nós temos as guerras. Né? É isso que eu ia falar.
O senhor estava falando que entre os próprios europeus, né, tem a discriminação de quem é Europa, quem não é tão Europa assim. É, e dentro dos próprios países, né? Se a Pois gente é, for ver, por exemplo, dentro da Itália, só é Europa só é italiano quem está no norte, quem está no exatamente. sul não é, Na Inglaterra, né? São os mouros. quem é inglês vale mais do que dos escoceses e irlandeses, né? E quem é dentro da própria Inglaterra, aquele país tão pequeno que é menor que o estado de São Paulo, quem é do sul, do sudeste, Londres e os arredores, vale mais do que quem é do interior. É É, inacreditável, né? é essa separabilidade que eu falo, a gente não consegue pensar inter-relações, pensar conjuntos complexos. Para nós, o mais fácil é pensar em partes e separar as partes. Então, eu vejo a esperança está em... Isso que eu ia falar. Depois de tudo isso, ainda dá para ter esperança, professor? Dá, mas não é uma esperança idiota, né? Não é uma esperança ingênua. É uma esperança no sentido de tem um caminho, mas vai ser muito difícil, a gente vai ter que fazer muito esforço para seguir, identificar e seguir esse caminho. É ver o nosso mundo de uma forma mais holística, interconectado. Ver como nós acabamos com a natureza e que criou esse problema da mudança climática, o degelo das capas polares, que vai criar a previsão daqui a 20, 30 anos, a subida do nível do mar, vai faltar comida, blá, blá, blá. Né? Nós temos esse cenário previsto e nós não estamos fazendo nada. Então, eu acho que essa pandemia é um bom momento de sentirmos o gosto de como será viver numa emergência planetária. Porque o que nós estamos vivendo é uma emergência planetária. Mas, por enquanto, é uma emergência planetária ainda não consequente, ou não sabemos, consequente da mudança climática. Não sei se o coronavírus faz parte dessa. Pode ser que sim, eu não sei. Mas é uma ainda oportunidade. Não sabe, né? É uma oportunidade para a gente, né, aprender a pensar diferente. E a gente está vendo, né, e daí que vem o meu otimismo, e que não é otimismo ingênuo. Nós estamos o quê? No terceiro mês desse isolamento, né? Já mudamos os nossos hábitos, não mudamos? Sim. Então, nós somos capazes a agir diferente, ser diferente, pensar diferente. Né? Então, só que precisamos mudar drasticamente o que é normal para nós. Não precisamos, eu acho que precisamos veementemente recusar o que muita gente está falando por aí, com o novo normal. Gente, nossa, eu ia te perguntar isso. Eu ia falar, o que o senhor acha desse conceito? Não dá para fazer isso, pelo amor de Deus. Não existe. Né? O novo normal é uma coisa, né, quando a gente acabar e aprender a sobreviver, apesar de todos esses problemas, quem sabe um dia a gente vai chegar no novo normal. A gente conseguiu ver nessa pandemia como o céu de São Paulo é tão azul, não é? Vimos o pôr de sol lindo, não é? Em vários momentos. Conseguimos respirar, a qualidade do ar melhorou. Então, a gente já viu que é possível fazer mudanças que vão nos beneficiar. Então, como dizem, o outro mundo é possível, sim, e não é em outro planeta, é aqui mesmo. Nós precisamos pensar diferente, precisamos aprender a ser diferente. Poxa, professor, eu vou ter que em breve encerrar essa conversa, porque o sistema derruba a gente
E eu, como uma mulher preta, resistente, feminista, não gosto de deixar o sistema derrubar, eu quero derrubar ele antes. Mas, e eu acho que é um bom momento, quer dizer, que pelo menos a gente acaba com essa mensagem de esperança, com essa possibilidade de responder a nossa pergunta inicial, de pensar diferente para ser diferente, para ter um mundo diferente, que dá para acontecer, né? Pois é, já estamos aprendendo a pensar diferente. Só que a gente precisa pensar sobre esse pensar, porque a gente está lamentando o pensar diferente. Eu estou pensando assim porque eu pedi, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas o que eu posso fazer? Eu posso pensar naquilo que eu aprendi. Não dependo do consumo. O consumo não define quem sou eu. Né? Não preciso das grifes todas porque não tem ninguém para me ver. Né? Não preciso dessa produção desenfreada, né? Porque está ligada ao consumo. Eu posso pensar sobre a injustiça que temos, como algumas pessoas precisam se expor à morte mais do que eu, porque não tem outra opção. Vivem em condições péssimas, vivem em condições sem água, não podem higienizar, não podem, vivem em condições de muitas pessoas por quarto, muitas casas aglomeradas, etc. Não conseguem se isolar, não têm esse benefício acima. Apesar de tudo isso, essas pessoas ainda têm que sair para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. Então, o que isso nos diz? Não são diferentes de nós. Podemos pensar isso de uma forma que pensa necropolítica, né? Que ouvimos alguém dizer esses dias: mas morrer é tão natural, não é? Vão morrer, as pessoas vão morrer. Pois é. Morrer é natural, mas matar, sinto muito, não é natural. Né? E enquanto essas pessoas estão morrendo, precisamos ver bem, e aí que precisamos pensar bem, se não estão sendo mortos por falta de políticas públicas, por falta de cuidados. Então, não se trata simplesmente de pessoas morrendo. Essas pessoas, falta uma responsabilização pela morte dessas pessoas. Mas, enfim, não quero entrar nesse tom negro. Não, a gente adora o tom negro. A gente samba no lado negro. Aliás, amanhã a gente vai ter uma live que vai falar sobre como a gente samba no lado negro da força. Professor, olha, tá todo mundo aqui te agradecendo, tá todo mundo falando que foi um alento, e eu tenho que confessar que para mim também essa conversa foi assim um afago no meu coração, porque eu tô muito tendenciada assim a ir pro lado do pessimismo. E ouvir o senhor falar desse jeito e ver que é possível, realmente foi um carinho hoje. Eu sempre brinco que essas lives são live afeto, live carinho, live conversa, mas hoje, de verdade, foi um afago. Muito obrigada, professor. Obrigado, Carola. Eu que agradeço. É sempre bom ter uma oportunidade de verbalizar, compartilhar o pensamento, né? Imagina, professor, se você quiser, o senhor vem toda semana. O espaço está aqui, é só o senhor falar assim, eu quero conversar sobre isso, e eu vou fazer a maior questão de botar o senhor para falar, porque é isso que a gente quer, a gente precisa. Isso era outra coisa, né? A gente precisa, a gente está num momento de que, até para entender o que está acontecendo, até para pensar de outra forma, até para compreender, a gente precisa verbalizar, né? Pois é. Duas coisas. Precisamos verbalizar, ou seja, construir um pensamento que faz sentido. Isso. E precisamos ouvir. Exato. Né? Porque não adianta falarmos se ninguém quer ouvir. E nessa situação que nós temos enfrentado, a situação política dos últimos 2 anos, ninguém está querendo ouvir o outro. Felizmente, nesses dias, parece que tem sinais de mudança quando as pessoas estão se juntando de opiniões diferentes. Vamos ver se realmente vão se ouvir e vão aprender uns com os outros. Tomara. Amém.
Então é isso, professor. Eu vou acabar assim com Tá esse bom. momento de esperança, com esse alento no coração e falando assim, de verdade, professor, volta sempre. Volto sim, Porque com a gente certeza. quer te ouvir muito, tá todo mundo aqui pedindo e eu também quero, porque é uma honra, é um prazer e é uma oportunidade assim única em momentos que a gente precisa dessas conversas, né? A gente precisa sair um pouco do lugar de fala e Pois ir é, para o lugar de escuta. exatamente. Que bom, Carol. Professor, muito Obrigado. obrigada. Eu que Eu agradeço. amo o senhor, eu amo essas aulas, eu amo tudo isso. Vamos voltar, de verdade, por favor, está Vamos. combinado, o Tá senhor vai bom. voltar. Eu quero agradecer a todo mundo que está vendo a gente, muito obrigada. Se você não segue o link, você está perdendo, como você viu, uma oportunidade de pensar, de ser. Volta a linha, ó, tá vendo? Você tá vendo? Todo mundo falando volta a linha aqui em cima? Você consegue ver as Não, mensagens? não consigo ver, mas Tá eu mandando, acredito. volta a linha, eu quero linha, eu amo linha, todo mundo assim. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Bom, E tá bom, aí, se Carol. você não segue, segue o link porque ele é maravilhoso. Se você não segue o Encruzilhinhas, segue o Encruzilhinhas porque só aqui a gente tem essas coisas. Só aqui. Obrigada, professor. Obrigado, Carol. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Até mais.